Moda Importa, número 79. Uma homenagem ao ano que eu nasci, 1979. Eu sou o Luciano Potter, ela é a Marcela Lorenzon. Fala nesse momento, tem que falar. Ela é a Marcela Oi, eu Lorenzon. sou Marcela Lorenzon. Prazer. Exatamente, exatamente. E estamos aqui, nós do Moda Importa, para mais uma edição, para falar de assuntos interessantes e provar que moda importa sim. Moda está na sua vida todo dia. Não quer dizer que você vai consumir moda, material de moda, querer saber Vai tudo. Algumas sim, coisas vai. são absolutamente... Se você decidir por esse caminho, você vai ficar feliz. Vai aprender coisas, vai entender que... Vai aprender coisas de economia, vai aprender coisas de geopolítica, vai entender coisas de De química, comportamento, de de autoestima, matemática. exatamente, de design, muita arte e design, né? Moda tem arte e design pra caralho, já larguei aqui um palavrão. E Palavrão. nós estamos aqui junto com o Grupo IESA. Grupo IESA apresentando mais uma marca, a RAM, agora é Grupo IESA. Se você tá ouvindo isso aqui até 10 de março, tem Expo Direto em Não Me Toque, no interior do Rio Grande do Sul, pra quem é de fora daqui, é uma feira muito grande. E o Grupo IESA tá lá com BMW, Volvo, Renault e RAM. RAM, aquelas picapes gigantescas lá. Rã. Isso que eu ia dizer. Tem que dar uns Pra 4 quem passos pra não entrar nela. vai olhar pra imagem, vai saber do que a gente tá falando. É isso aí. Pensa assim numa casa, num edifício em forma de picape. É É mais a ou menos isso rã. aí. É do Que é meu pra tamanho. aguentar. Do meu Não, e tamanho. que é pra aguentar as estradas, né? Do interior desse Não, Brasil, nunca indo uma de. picape foi tão preparada para algo do Brasil, né? Porque aquele ali tu pode passar num rio, enfim, né? Exatamente. Também com a gente, Nelly, produtos de limpeza. Nelly está com a gente há um bom tempo, aliás, comigo aqui no Moda Importa, também com a Marcela nas suas redes sociais. Essa galera que encontrou um jeito de nos higienizar os ambientes onde estamos, todos eles, e também dar cheirinhos diferentes, buscar Hum. um trabalho de sustentabilidade na marca, enfim, uma coisa muito bonita, uma história muito legal. Começando, enfim, quer dizer, recém começando, e produtos dele estão com a gente aqui também nas redes sociais da Marcela. E tá com a gente também Tag Livros, né? Vários modelos de assinatura. Eu e a Marcela estamos como garotos propaganda, né? Brincadeira, né? Nós somos influencers da Tag Livros. Hoje tivemos uma reunião muito legal, hoje no dia da gravação, dia 8 de março, tá? Dia Internacional da Mulher, Marcela. Parabéns pelo seu dia, né? Um dia muito Oh, importante, obrigada. um dia de reflexão, enfim. E a Tag Livros tem modelo que vai se encaixar para o seu modelo de assinatura, né? Tem várias promoções, tem presentes para a galera e principalmente vai chegar um livro na sua casa, né? Todo mês, com um livreto todo especial, contando com a história do livro, enfim, contando a história do autor ou da autora. Na Tagnet, por exemplo, na assinatura Tagnet, é sempre um livro que nunca foi lançado no Brasil, né? Eu, por exemplo, li agora no último mês Uma Centelha na Escuridão, da Stacey Willigan, um E thriller, um hoje, true crime foda, assim, né? nessa E reunião que tu falou, que foi ótima, tu saiu inclusive com uma dica para levar na tua mala para a viagem que tu vai fazer agora. Então já tá com o seu tag na caixinha de um livro assim que foi um sucesso no ano passado. Ele tá aqui no quarto, tá bem na minha tá aí. frente, então sinto muito, tu não vai enxergar. Mas assim, o que eu quero dizer é que a tag é especial nesse Caixinha assim, sentido. ó. Além da Isso aqui é caixinha, ó. Além da surpresa, tu recebe nessa edição linda. Para quem gosta de design, e tá aqui não só pela moda, mas pelo design, por todo esse penso, essa construção por trás, os livros da tag vêm assim, lindinhos, dá vontade de comer e devorar, porque é legal ter isso em mãos, né? Aliás, a gente tá um pouco falando com ele sobre isso, e é uma coisa que a gente tenta trazer aqui no Moda Importa de uma maneira ou de outra, de como cultura é sexy e como ler livros e pode ser, né, ainda mais sexy. É legal, sabe? É legal voltar para isso. É legal a gente ler mais. A gente está numa época de tanta coisa rasa, né, de conteúdos rasos e rápidos. Tão legal a gente poder se aprofundar, abrir caminhos, E, discutir e, e, e de coisas pessoas diferentes em torno do contando mesmo isso tema. de uma maneira diferente, enfim, né? Nos mostrando, nos colocando. É. Uma vez a gente estava discutindo aqui, a gente tem uma palestra do Moda Importa, aliás, né? E a gente conta lá, a gente cita uma influenciadora que agora me foge o nome, uma italiana, que diz que ela vai nos. Que o influencer Francesa. serve para. Os influencers servem para mostrar aquilo que todo mundo sabe que existe no olhar daquela pessoa. E aí vai num grande evento como Copa do Mundo, num grande evento como o SXSW, que eu estou indo para Austin agora, aliás, né? Numa parceria com o Tecnopuc PUC, enfim, que tu vai para uma semana da moda, enfim. Quer ver uma coisa? Agora, a semana da moda tá acontecendo aonde, Marcelo?
Acabou, em Paris. Em Paris, né? Acabou de acabar. Sabe quem me mostrou a Semana da Moda em Paris? Eu. A Cláudia Bartelli. A Cláudia Bartelli está Desculpa, em Paris. Cláudia. Está Essa, lá em Paris. eu queria dizer que era eu que mostrei o que tinha na Semana de Ah, Moda, mas ele assistiu contigo. não, e Tá, tá, tipo entendi. assim, Tá tu não tá em desculpado. Paris, né, Marcelo? Tu tá aqui do meu lado, enfim, né? Não. Mas ela está lá. Então ela foi lá, ela mostrou uma coisa, um elemento, outro, enfim, ela deu o olhar dela para Paris e a Semana da Moda acontecendo, entende? Né? Há um Sim. pouquinho atrás, agora 3 semanas, eu e a Marcela estávamos lá e a gente mostrou, por exemplo, uma exposição, né, de Christian Dior. Sim, a gente, na verdade, busca, né, nas pessoas que a gente segue, que a gente curte, a gente busca o olhar daquela pessoa sobre determinado evento, sobre determinado lugar, sobre determinada coisa, sobre determinado assunto. É isso, né? Afinal de contas, vivemos numa era de influenciadores, estamos sendo E, influenciados a todo o tempo, e, inclusive sobre livros, sobre que e, livros ler. e não necessariamente estando lá para fazer isso, porque é isso que a Marcela, por exemplo, o Exato. papel da Marcela faz aqui no Moda Importa. Marcela, por exemplo, falou pra mim assim: a gente tem que falar de uma marca que a gente nunca falou. E eu sempre quis falar, né? Porque ela tem muito a dizer. E é- ela é uma clássica moderna, né? Então, Porque ela entra num top 10, assim, né? Das gigantes, né? Ou eu tô louco? entra, não, entra, entra. Na verdade, assim, ó, eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar também sobre onde aquilo está acontecendo, né? A gente vai para Nova York, a gente. Antes isso era mais claro, tá? O que que a gente encontrava numa semana de moda em Nova York, como as marcas se apresentavam. Ah, de uma maneira muito mais comercial, uma passarela muito mais vendável, digamos assim, sabe? Aí a gente ia para Londres, a gente quebrava uma série de paradigmas, sempre um passo à frente, sempre provocando um pouco mais. E aí a gente fala desde rock and roll, né? A gente já trouxe aqui Sex Pistols, Vivienne Westwood. A gente em Londres tinha essa conotação. Milão a gente ia sempre por uma extravagância e Paris tem um savoir-vivre, ou um jeito de se viver em Paris, que eu acho, e na França em geral, que eu acho que está muito Como é que foi a representado na frase, falou? passarela. Savoir-vivre, Quer dizer saber o quê? viver. Ah, eu não É sabia. um. Eu acho que todo mundo que nos Então, escuta sabe, quer dizer, suave. não, eu gosto de botar Então palavras. traduz, traduz. Não, porque não é traduzível. Ela não é Não, é assim. literal, entende? Não, não é. Se Mas enfim. quer dizer saber viver, que quer dizer aproveitar Não a é vida, um carpe jeito diem. próprio. Não, é um jeito próprio. Bom, e Tu se isso se exibe, misturou sim, um eu pouco. precisava desabafar, eu vou desabafar só no 79. Tu se exibe com a Liga Francesa. É Luciano, isso. vamos lá. Vamos lá, tu esteve em Paris comigo agora há 3 semanas, como tu disse. Eu falo francês para me exibir? Não Fala, falo assim. entende tudo. Entendo tudo, mas não falo como falo português. Não posso fazer um moda em porta em francês. Não Não, posso. não pode. Não é a minha segunda língua, Nem eu. definitivamente. Então, não tô me exibindo, tá? Eu me viro no francês, falo, ok, bah, mas tamo aí. Quem fala francês bem é o Bruno Astuto, que, aliás, foi ele que me mostrou a Semana de Moda Ele é de espetacular. Paris. Bruno, se Ele, um ele dia sabe chegar isso em ti, muito assim, eu já te entrevistei algumas vezes no timeline para outros assuntos, geralmente linkados a realeza, à realeza britânica. que ele Tu sabe é tudo. espetacular, tu tem um dom de uma coisa muito, que eu acho uma coisa muito bonita. Tu comunica sobre um nicho para todo mundo. Eu acho isso Exata. muito Ele é um bonito. comunicador. Tu E consegue, com muita delicadeza, pureza e tranquilidade, falar de um assunto que eu não gosto e puxar a minha curiosidade. Tu é o melhor ser humano que existe no planeta Terra no sentido de tu não briga, tu não debocha, tu não provoca. Eu digo no sentido de eu amo tanto isso aqui, que eu vou falar com tanto amor disso aqui e com uma linguagem tão coloquial que eu vou fazer mais pessoas se apaixonarem junto comigo. E aí nós todos caminharemos apaixonados por aquele assunto. Para você que, como eu, não acompanha moda diariamente, não consome, Bruno Astuto é um dever de estar ali, porque ele vai numa, como é que era aquele, aonde ele estava? Ele estava num museu de arte do leste europeu, né? O que era aquilo exatamente, não, ele lembra? estava no Instituto Mundo Cazaquistão? Árabe, que eu queria ter te levado e não deu tempo, né, porque inclusive falei do prédio, do edifício, que é um dos prédios que eu acho mais lindos, na beira do Sena, do lado de lá, blá, 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 não deu tempo, não podemos ir. Eis que tinha uma exposição, a gente chegou, né? E logo depois a gente viu que ele estava lá com uma exposição de arte e moda do Uzbequistão. Aí tu pensa, mas Maravilhoso. da onde que eu vou numa exposição de moda e E arte dos vai. bestão? É isso, o primeiro pensamento é esse.
né? Aí tu vai lá e dá play nos stories dele. E ele começa a mostrar, contar o porquê, é isso, por isso, caso dessa peça aqui que a gente usa tal coisa, isso aqui conta uma história muito legal de uma É, princesa. Que não sei- Cara, não é exatamente isso, tá? Eu tô inventando o storytelling aqui. sim. Mas eu acho muito legal esse jeito de comunicar. Gente que É, soma. e deixa eu dizer uma coisa, ele tem um outro dom que é, além de ele comunicar muito bem falando, e acho que se adaptou muito bem ao formato, à mídia, porque tá fazendo reels, esses dias ainda brincou. Alguém falou: "Ah, teu assistente nunca me respondeu". Ele falou: "Mas eu não tenho assistente, eu que faço, eu que edito, eu que respondo aqui no Instagram, tá fazendo os vídeos de uma forma muito tranquila, muito serena, né, como tu gosta de dizer. Ele dá um monte de informação porque ele tem uma bagagem, mas, ao mesmo tempo, escreve muito bem. Há anos escreve para a Vogue. Depois trabalha agora com o Cidade Jardim, com os shops Cidade Jardim, né, com o grupo todo, e por isso está na França também, como, digamos, representando o grupo. E ele consegue, é isso, é um shopping de alto luxo, mas ele vai lá e ele faz um reel sobre essa exposição, ou sobre a Dior, mostrando a Dior, ou sobre o desfile da Chloé, assim como também vi um material dele, com a mesma linguagem, com a mesma facilidade. Só que quando a gente está falando dele de realeza, porque ele é um estudioso, assim, há anos, estuda 20 anos realezas, e aí sabe muito de arte também, e vem aquilo que a gente fala bastante aqui no Moda Importa, né, de que moda não é a roupa, é tudo que está em volta. Então, toda essa bagagem, essa carga que a gente tem, né? Esse repertório que a gente pode ter ao ver arte, ao ver design, ao ler, ao viajar, ao ouvir outras pessoas, tudo aparece na moda. E ele deixa isso muito claro no momento que ele faz uma cobertura como a da Chloé. Vamos lá, Marcelo, eu acho que voltando ao nosso foco. qualquer assunto, já vai chegar em você, Chloe. Tá precisando tanto do Moda Importa para vender mais peças. Ai, coitadinho. Eu acho que qualquer assunto com um bom contador pode encantar alguém. É, é isso. Acho que É, ele é esse é, grande comunicador. qualquer coisa, tipo assim, qualquer coisa. Assim, de verdade. Por exemplo, assim, quer ver uma coisa? Eu fui uma vez na fábrica de queijos e leite da Santa Clara, que é uma cooperativa muito grande aqui no interior do estado, né? Carlos Barbosa, principalmente, é o centro, mas eles trabalham com pequenos produtores de várias partes, enfim, né? De E laticínio, sim. aí a gente chegou na parte dos queijos, né? Que é uma coisa que eu gosto de comer, enfim, né? E aí o jeito que eles contaram, que eles mostraram, que aquele queijo que fica 18 meses girando, blá, blá, blá. Cara, eu saí de lá encantado, nunca. Ô, meu, vamos lá pra Carlos Barbosa ver como é que faz os queijos. Ah, vai te ferrar, deixa eu olhar aqui um jogo da Champions. Sabe, foi encantador, encantador. Então o jeito de contar é muito importante. A Chloe, narrativa, né? eles sabem contar essa Chloé, história? e talvez no meu subconsciente, essa vontade de falar sobre o Chloé tenha sido mais aguçada vendo os vídeos ou vendo a cobertura de Bruno Astuto no desfile da Chloé desse ano, na Paris Fashion Week, que falávamos, misturamos muitos assuntos. Eis que acabou a Paris Fashion Week. É, isso se misturou. Hoje tem marcas italianas que desfilam na França e a gente está falando de prêt-à-porter, ou como o Luciano acha que eu tenho que traduzir tudo, de pronto para vestir. Não existe essa expressão. Em português, essas são as roupas que vão para as lojas. A gente não está falando de alta costura, que aconteceu lá. Já aconteceu. Inclusive, tinha um vídeo da Dani Calabresa rolando aí na internet, ela dizendo: gente, de novo, não foi agora Paris? Acabei Hum. de ver a Semana de Moda de Paris, que essas mesmas blogueiras desses hotéis, essas araras luxuosas, os restaurantes, é porque fica muito perto, né, nessa época, a semana de moda a semana de alta costura com a semana de moda. Acho que uma semana de moda bastante produtiva. As marcas fizeram bons desfiles, não vamos entrar, obviamente, aqui em todos. Chloé veio com Gabriela Hearst, que é sua diretora criativa. Gabriela é Como é que escreve uruguaia. sobre o sobrenome dela? Vamos lá, vamos achar bem certinho para Deve não ser dar ruim, tá? H-U-R-S-T, né? Deve ser. Não, e Hearst, tá? Enquanto tu vai aí, Gabriela com um L, Hearst, Hearst, Gabriela Hearst, Uruguacha. que vem a ser uruguaia. Isso é bem inusitado para o mundo da moda, né? A gente não tem, o Uruguai, claro, é um país muito pequeno. Inclusive, conheço uma outra estilista que trabalha entre Brasil e Uruguai, maravilhosa, mas a Gabriela já migrou para Nova York há um tempo atrás, construiu uma marca sustentável muito forte e um estilo também muito próprio de desmistificar como fazer moda sustentável, criando peças de verdade com design bastante apelativo.
E daí foi contratada pela Chloé em 2020, no meio da pandemia. Eu lembro que foi uma surpresa, porque ninguém esperava. Foi um nome que veio e que está abraçando este DNA da marca e com muita categoria. E deu um belo de um show nesse desfile. Mas eu não queria falar ainda sobre Chloé, e sim sobre. Aliás, desculpa, sobre Gabriela, e sim sobre Chloé. Por quê? Porque ela é uma marca um tanto quanto diferente dos outros grandes nomes e que tu te referiste. Ela é uma marca nova. A gente fala aqui muito, né, das maisons, que tu também não gosta que eu fale, mas das casas centenárias, das casas lá dos anos, né? A gente tem Chanel, a gente tem Louis Vuitton, a gente tem Dior. E aí a Chloé foi fundada em 52, relativamente novinha, né, para Paris. E ela também sempre teve esse apelo de uma mulher moderna, de uma mulher com bastante atitude e que na época sim era muito moderna. A Chloé foi fundada por uma egípcia, que é a Gabi Agnon, tá? E ela idealizou essa maison com essa áurea um tanto quanto leve e feliz e para cima, e fez uma homenagem ao dar o nome de Chloé para sua amiga Chloé Huysmans, tá? Que ela diz que personificava essa atitude, essa mulher que ela gostaria de trazer para frente, né, nos anos 50. E o que eu acho, assim, que... ela e o marido, que tem toda uma história também aí de imigração clássica desta época, né? Egípcios indo a Paris, eh, migrando suas famílias, e a gente tem uma série de descendentes de egípcios que nesta época migraram. A Gabi foi uma delas, junto com seu marido, e então abriram logo em seguida a Maison, né? E aí, claro, a gente tem ali Café de Fleur, que também te levei lá, os existencialistas, Picasso, Gertrude Stein. Tem que enxergar uma Paris efervescente, uma Paris pós, né, ali anos 20, 30, entrando para um outro lado de uma vida cultural, de uma vida artística, e ela posicionando essa mulher, fazendo essa moda um tanto quanto à frente, e um tanto quanto leve, e que tem outra palavra, outra expressão em francês, je ne sais quoi, sabe? Que é eu não sei bem o que é mais, esse borogodó, esse charme que a gente não sabe definir, ao mesmo tempo muito clássica, muito Esse discreta. é um movimento E muito complicado, né? Fazendo as metáforas que eu sempre faço com o futebol, é como tu se tornar grande de repente. No futebol, quem conseguiu isso, conseguiu fora do Brasil, na Europa, por exemplo, onde está a nata do futebol, com muita grana de fora de diversos mundos. Por exemplo, Paris Saint-Germain, dinheiro do Catar. O primeiro a fazer isso foi o Chelsea, né? Com dinheiro da... Quando arrebenta a União Soviética, e mais tarde ele começa as privatizações, muitos enriqueceram muito lá, porque tem gás lá, né, que é muito importante, enfim, né, e esses caras, eles eram muito poderosos, um deles, o Roman Abramovich, quis comprar um clube de Londres, de um dos clássicos bairros de Londres chamado Chelsea, né, e aí sim, comprou, né, sim. aí hoje a gente tá vendo vários, Newcastle foi comprado agora para a Arábia Saudita, enfim, né, então é raro, no futebol é raro se tornar grande. Aqui no Brasil tem um trabalho muito bem feito, Marcelo, que eu acho que até vale, assim, como esse tipo de linha de raciocínio da Chloé, assim, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um clube Hum, médio, era um clube médio, e um trabalho feito até meio estranho, porque é apenas um cara, né, que é o Petralha, que é bem controverso, assim, é uma espécie de indo para fazer um contraponto com a política, uma espécie de ditadura, digamos assim, né? Porque o cara não saiu do governo do Atlético Paranaense há mais de 20 anos. De alguma maneira ele sempre tá por ali. É um clube grande, sim. fresco, com um baita de um estádio, que é a Arena da Baixada. Foi estádio de Copa do Mundo, inclusive, né? Ganhando títulos, sempre peleando, com uma ideia de clube muito bem consolidada, um dos Sim, melhores quando tu diz. CTs. Ele É isso que nunca eu ia foi dizer. grande, ele era médio e de repente ele se tornou grande. Ele é grande hoje. Ele é um clube grande do Brasil. Ele tá na frente Quando de tu grandes, diz grandes clubes. jovem e fresco, ele tem mais a ver com estar conectado, né, com isso, Hum. com a equipe que tem ali, com o tipo de direcionamento, talvez, sei lá, nutricional, de treinadora, não sei, eu tô falando, tentando fazer essa metáfora. Acredito que seja isso, né? É ter um CT moderno, é aplicar esse tipo de ah, teoria mais atual. E eu acho que a Chloé, sim, é uma boa metáfora, fez isso nos anos 50, porque ela pensava numa mulher
numa roupa simples para essa mulher que estava trabalhando num pós-guerra. A gente está falando de 52, acabou de acabar a guerra, a Segunda Guerra Mundial, Paris viveu isso, né, muito fortemente. A gente já falou aqui da Chanel retomando com diferentes tecidos, um monte de movimentos aconteceram nesse sentido. E aquela mulher lá de antes que precisava do Dior para ir fazer, né, a roupa sob medida, ela já não está mais. Tem mais mulheres no mercado de trabalho, tem mais mulheres precisando de uma roupa mais fácil, de uma roupa mais acessível, deste prêt-à-porter, precisando que a mulher encontre a roupa pronta para viver aquela vida dos anos 50. Então também tem muito de entender esse tempo, né? E essa mulher fazer a roupa para essa mulher. Logo em seguida, veja só, Karl Lagerfeld, que falamos aqui, assumiu como diretor criativo da Maison. E aí alcançou, estando atrás, alcançou Grace Kelly, Jack Kennedy, Brigitte Bardot, vestiu essas mulheres. E em seguida não, alguns anos depois, Karl Lagerfeld foi para frente, foi para Chanel, teve este momento ali. Uma das mulheres mais ligadas à sustentabilidade na moda, para tu ver como as coisas elas vêm juntas há muito tempo, tá? É a Stella McCartney. Stella McCartney se formou na Central St. Martins, em Londres, uma das grandes universidades, né, um dos grandes cursos de moda do mundo, formou, nossa, sei lá, talvez 80% dos grandes diretores criativos que estão aí das últimas gerações, saiu fresquinha da faculdade e assumiu a Chloé. E trouxe uma cara ainda mais moderna e mais sustentável. Lá ela ficou durante 5 anos, se não me engano, ali até 2001. E em seguida, seu braço direito, chamada Phoebe Philo, assume a casa e também dá esse tom dessa mulher jovem, dessa mulher leve, fresca, mas ao mesmo tempo com tecidos interessantes, tecidos sustentáveis, tecidos contemporâneos, cortes contemporâneos, e estoura nesta época com uma bolsa que eu não tive, mas gostaria de ter tido, que se chamava Paddington, tá? Foi um ícone nos anos 2000. Nos anos 2000 eu estava ali saindo do ensino médio, entrando na faculdade, eu acho que não rolou a bolsa, né? Papai e mamãe não forneceram. E aí passou, foi um grande ícone, vendeu demais, assim, aquilo que a gente também fala aqui, de um objeto, um artigo de luxo, ou um perfume, ou o mercado de beleza, trazer clientes, né, para dentro do prêt-à-porter. Ou seja, gente que chegou na Chloé pelas bolsas nos anos 2000. E aí uma bolsa que foi muito falsificada, rodou o mundo. Logo depois disso, a Natasha Hampson Levy assume a marca, depois da Phoebe Philo, fica com a marca até 2017. Ela foi pupila do Nicolas Ghesquière, que é um cara que eu admiro muito, que tem um trabalho maravilhoso e que está agora à frente da Louis Vuitton feminina, que a Cláudia Bartelli te mostrou. Esse desfile que tu viu agora foi coordenado, dirigido, pensado pelo Nicolas Ghesquière. Enfim, a Natasha, uma coisa tá, né? Aprendeu com ele, assumiu a... O que eu quero dizer é que tudo isso leva para quem a gente tem agora, que é a Gabriela Hearst, que vem estar à frente depois dessa trajetória, Uruguai, Nova York, sustentabilidade. E ela fez uma coisa nesse desfile agora que eu acho que também é legal para trazer esses códigos, né, que a gente tem mais regionais aqui, porque a gente pega muito da cultura uruguaia por ter fronteira com o Uruguai, assim como na Argentina, né, que é o poncho. E ela traduziu ou ressignificou o poncho num formato de dudun, que é aquele casaco fofinho que os franceses usam muito e chamam de dudun. É Então ela fez aquela jaquetinha, a galera, com jaquetinha ondinhas puffer. assim, é. Assim, ó, gente, não vão enxergar aqui porque tá aqui para cima, mas é o puffer, aquela da pena por dentro, seja pena natural ou sintética, enfim, que os franceses usam muito, usam para neve, usam para o frio, é um casaco normal por lá, Como é eles que é chamam em de francês dudun. mesmo? Dudun. Dudun. E aí ela fez um Doudouné. Doudone se escreve. Ela fez um poncho Dudun, que eu achei o máximo, porque também traz muito para as nossas raízes aqui, né? E fez uma coleção super nos clássicos, com muitos tons de cinza, de bege, de branco. Foi um grande desfile. Deixa eu Se eu dar queria um falar sobre. parênteses. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Fala. é importante, tá? Porque tem a ver com o meu papel aqui no programa, que é o ignorante, né? E a tentativa de conexão de pontos, assim, de provar aquele discurso que a gente dá em Todo Modo Importa, de quanto esse mundo é muito rico, assim, ele pode, né, te levar para vários lados aí, né?
O programa de hoje já falou de Gabriela Hearst, linkada a Sim, Chloé, com seu obviamente, básico uruguaia. chique sustentável. Falou do Bruno Astuto, falou da Cláudia Bartelli, falou de pós-guerra, falou do Poncho, falou do Dune, né? Falou de Paris, né? Que sempre aparece. Deu um giro, o Marcelo deu um giro assim, porque que a semana de moda de Nova York é uma, de Londres é outra, de Milão é outra, e a de Paris é outra, enfim. As conexões são múltiplas, assim. Aí, se tu quiser parar um pouquinho, e aí, é uma árvore que vai abrindo os galhos, né? E dentro de cada galho tem mais uma outra coisa. E sempre tu vai achar alguma coisa interessante, né? E vai buscar, né? É, e essas conexões são mágicas, porque na hora que eu botei aqui para ver quem era a Gabriela Hearst, ela tem um site que ela vende roupa. Sim, Ela da marca trabalha própria. a marca própria dela, né? E aí a primeira roupa que apareceu foi essa aqui, ó. Um vestido assim, sabe, com esses elementos. Desculpa, você que tá no Spotify, é só olhar pra tela, galera. Bota o Não tem telefone na vídeo. horizontal ali que tem vídeo, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, você pode realmente olhar mesmo, né? Tá aqui, ó. Eu vi esses elementos, achei meio América do Sul, Marcelo. Sim, Tô meio tu viajando? quer dizer América Central, talvez. Não, América aqui, ó, Central. olha bem, eu vou aumentar. É um tricôzinho, ó. Ah, entendi, um crochê. Um crochê, desculpa. É a mesma Eu coisa? tava Não pensando sei. em Panamá, Colômbia, na hora que tu Ó, mostrou de e longe, assim, a aqui, ó, os aplicação ponchos dela. Olha, bem vocês não viram isso característica. aqui já no Peru? Porém, só para fazer um Ó, parênteses, a tá? bolsa que tu não tem, ó. Ela continua com a sua marca própria, que é a marca que ela abriu lá em Nova York e que fez ela chegar na Chloé. Ela aplica diferentes estilos, bem diferentes, na marca própria e na Chloé. Em comum, eles têm essa linha de sustentabilidade, de seguir uma moda sustentável e desejável, É. mas e Eu li desenvolveu que quando muitos ela fechou com a projetos. Chloé, ela só tinha uma vontade, um pedido, que a Chloé teria Uhum. que ser mais sustentável, senão ela não assumiria. É. Enfim. Mas segue fazendo grandes bolsas, segue fazendo grandes casacos, grandes roupas, fez casacos de inverno incríveis agora nessa coleção, mas tu ia fazer um outro link, na verdade, que daí tu foi para lá, e daí tu foi parar no nome dela, e daí tu procurou o nome dela, e daí tu deu nesse crochê, era isso que tu Não, ia aí falar, ou tu ia fazer eu outro dei link? na seção masculina dela, e aí eu vi, na seção masculina dela, deixa eu abrir Gostou? aqui. Não, eu vou te mostrar, eu vi as roupas que eu usava no colégio. Tá, Que é uma legal. conexão com o passado, enfim, mas são as roupinhas que os uruguaios, os argentinos e os gaúchos daquela região usam. É, é verdade. Interessante de Ó. pensar assim. É, Não, o que eu achei bonito, a conexão espiritual minha agora aqui com o meu passado, na verdade é muito mais uma coisa interessante de uma uruguaia é, carregando tudo que tem, vai para uma marca, né, que cresce num pós-guerra, que tem todo um universo particular sobre isso, né? Enfim, e aí coloca um pouquinho dessa assinatura nossa aqui, né? Que é uma assinatura, se tu for fazer uma provocação bem maior, ela é indígena da América inteira, exato. né? Os índios passavam frio e aí se cobriam com peles, e aí inventaram os tecidos, o jeito de translaçar o fio que podia vir de lã ou outras coisas, né? De algumas árvores até, para se proteger do frio. Então, sempre, se tu for indo atrás, sempre vai ter, Sempre vai aparecer. vai encontrar alguma E, coisa assim, sabe? e aqui também fazemos uma conexão com os E hoje gaúchos, um né? Que poncho é depois a baratinho, gente 9.000 transformou. euros. Não sei, não vi o preço do ponte do Dune, da Chloé. Eu queria chegar numa outra coisa que parece não ter nenhuma ligação, mas a gente estava falando de sustentabilidade, daí a gente começou a pautar o Moda Importa, eu falei de sustentabilidade, Chloé, sustentabilidade, e daí a gente caiu num assunto esses dias numa mesa de bar com amigos, que vem a ser quem? Churrasco. Se você não sabe quem é churrasco com X, churrasco com X, eu acho legal dar um Google ou dar uma procuradinha ali no campo de busca do Instagram e do TikTok, principalmente. Aí, gente, bate aquela velhice. Porque na mesa eu O era. muito bom do Não, não era churrasco a é única. churrasco underline 021. Isso é uma Zero delícia. vinte e um. Não tem Essa é a nenhum história. povo mais legal do Brasil do que o carioca. Não, Desculpa, e aí paulistas.
a gente já fez 2 conexões, porque a gente tá falando da sustentabilidade, eu vou chegar lá, e a gente tá falando disso do hiperlocal, de trazer isso das suas origens, do seu lugar, né? Muito pro nome, pro que tu faz, para como tu te expressa. A gente falou do poncho, a gente vem pro gaúcho, daqui a pouco tem o 021, né? Como é que é? Como é que eles chamam? Qual é a 021? referência? Cria. Não, o 021 tu é cria. É o sim. cria. O cria da favela tal, o cria da comunidade tal, o cria do Rio de Janeiro. Esse que tá na tela é o Churrasco, fazendo um publi, uma propaganda para Salve, para os cosméticos da Salve, da Julia Petit, criados por Julia Petit. E ele não precisa fazer mais nada, porque é isso que ele faz de melhor, talvez, dançar. Aí vocês vão me falar, ai, mais um dançarino de TikTok. Tá, vamos lá. O que tem por trás disso, né? A velhice, como eu disse, bateu na hora da mesa do bar em que o Em ti, Luciano né? e... Em ti. Então, bateu Tô em mim jovem. na hora que o Luciano e o Arthur, meu compadre, falaram do churrasco, eu não sabia Arthur é quem era Arthur churrasco. Gubert, que faz comigo Caixa Preta e o Nós na História. E o Fernando Zunho, já foi nosso entrevistado aqui, Que é o nosso próximo amigo do influencer de Papo, Porto um Alegre. cara, próximo influencer, e um grande cara das artes. Aliás, o Bruno Astuto de Porto Ele Alegre, poderia né? ser o Bruno Assuto, é verdade. Eu falei pra ele, tu é o Bruno Astuto de Porto Alegre, porque ele pode falar de teatro e de artes cênicas com a mesma facilidade e simplicidade que o E Bruno Astuto fala paixão. de moda e paixão. Mas, enfim, chegaremos lá. Vamos mostrar Fernando Zunho sendo esse cara. Mas aí a gente tava conversando aqui o churrasco e eu e ele não sabíamos quem era o churrasco, me senti muito velha. Abri, meu Deus, eu já vi a música Lovezinho, que estourou no carnaval, ele fazendo uma dancinha, mas além disso, ele tem características muito próprias. Ele dança de um jeito que os meninos de 17 anos talvez não dancem. Ele usa um cabelo que os meninos de 17 anos talvez não dancem. Ele usa uma blusa branca bem colada, uma bermuda curtinha, um short, na verdade, que talvez os meninos de 17 anos não usem. Isso já diz muito sobre ele. Diz que ele tem muita personalidade. Usa um aparelho, que muitos meninos de 17 anos usam. Tem um olho verde, bem grande, que chama bastante atenção. Tem personalidade. E aí ele começou com uma brincadeira. Tem uma vida, mora na zona oeste do Rio. A mãe dele vende salgadinho, o pai dele é segurança. Ele estuda, e aí ele tinha um tempinho livre, começou a fazer as dancinhas no colégio, começou a ficar envergonhado, porque daí os amigos sacaneavam, começou a fazer as dancinhas fechado no banheiro, e eis que ele fez uma dança bastante particular para uma música que é Lovezinho, e a música estourou no Brasil, ele estourou, e agora ele tá fazendo público para todo mundo. Mas por que a gente tá falando dele? Porque a gente começou a discutir, então, nessa mesa, qual era a sustentabilidade da carreira do churrasco. Quanto tempo ia durar essa carreira? Porque ele tá lá sendo agenciado, tem assessor de imprensa, tem contratos, e lançou uma série pro Netflix, fez um contrato com a Salve, fez um contrato com não sei quem, fez a propaganda tal, grava com a maior facilidade, etc, etc, etc. Ia voltar para as aulas agora em março. E ele disse que a única coisa que ele realmente queria disso tudo era dar uma casa para a mãe. É uma história que a gente vê se repetindo bastante, né, no Brasil, normalmente com os jogadores de futebol, que vem a ser o sonho do churrasco. Ele jogou até no Flamengo. Ele joga futebol. E aí eu fico pensando, cara, que louco, sabe? O TikTok encontrando o sonho do jogador de futebol, e daí se não deu para ser jogador de futebol, ele tá sendo um TikToker de grande sucesso. Enfim, tô viajando aqui e navegando para cima, mas é porque me chamou muito a atenção essa história e essa popularidade. E talvez esse carisma. E as coisas meio que se misturam, porque, na verdade, tudo isso que a gente falou são pessoas entregando algo com todo o carinho possível, né? Eu e a Marcela, Com verdade, né? a gente tem conversado sobre isso, assim, né? Que vai da marca, né? Que, tipo assim, olha que complicado tu ter 70 anos e tá entregando ainda, né? Tu ter, sei lá, tem marcas, né? Esses dias eu fui num evento Cartier, um beijo pra galera de Vasco Cookies, e a Cartier é de 1800 e pouco, cara. É. São mais Sabe de que 200 anos. me chama muito a atenção como passar essa história, talvez, das coisas que nos interessam para os mais novos, assim. E aí a gente vê que sempre tem uma linguagem, sabe? Se a marca acompanha, se a linguagem acompanha a marca,
a história da marca, a bagagem, vai chegar nessa juventude, nessa criança, nesse guri de 17 anos, e talvez no guri de 12. Porque eu fui perguntar pro meu sobrinho, ele sabe quem é o churrasco. Óbvio que ele sabe quem é o churrasco. Mas ele também sabe quem é Cartier e quem é Rolex. Então a gente tá falando de um... E tu sabe por que ele Louis sabe Vuitton. quem é Cartier e Rolex, né? Pela Por causa- história? Não, por causa do... Pelo preço? claro, pelos no jogadores final, de futebol, no pelos final TikToks, das o que contas, que é? sim. É porque os funkeiros e o novo rock do mundo, no mundo brasileiro, é o funk. O funk briga com o policial e é preso. Tipo assim, aquela loucura toda, vem daí. Enfim, muito obrigado, Nelly. Muito, muito obrigado a Tag Livros e muito, muito obrigado ao Grupo IESA, todos eles com a gente aqui no Moda Importa. Acompanhe a gente e você vai ser feliz, a gente tem certeza disso, certo? Se vocês verem por aí o Churrasco, a Gabriela Hurst, o Bruno Astuto, a Cláudia Bartelli, quem mais a gente citou aí? O Pato, O Pato, o Fernando Zunho, o Arthur. Quem mais? Por favor, mande abraço pra eles. Tchau, Marcelo, um beijo, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.